revisão. Ó o sinal de revisão. Revisão. É como se tivesse um cano aqui. E eu puxo ele e fecho aqui embaixo. Ó, revisão da aula 1. Então, curso básico de Libras, revisão. Aula ou estudar antes, revisão. Sinal pessoal. Sinal pessoal é um sinal que o surdo dá para as pessoas. No caso, os ouvintes ou não ouvintes. Então, só um surdo pode dar um sinal para objetos, palavras e pessoas. Então, é como se fosse um apelido ou como se fosse o próprio nome. Quando a gente nasce, os nossos pais não nos registram no cartório. Então, é a mesma coisa. Quando o surdo te conhece ou quando você convive com ele, ou uma mãe tem um bebê, ela vai observando e aí ela vê características e ela dá um sinal para o filho dela. A mesma coisa, você começa a conviver com o surdo, ele dá um sinal para você. Isso é chamado de sinal pessoal. Assim como ele dá um sinal para isso aqui. Qual o sinal disso? Não tem um sinal específico de garrafa. A gente usa classificador. Eu faço o desenho da garrafa com a mão aberta ou com o indicador, água dentro. Então, tanto o sinal pessoal quanto os sinais de todas as coisas, quem dá é o surdo. E o sinal da palavra sinal é esse, sinal. É como se você estivesse segurando uma chave na mão e vai abrir. Sinal, sinal. E o sinal, ele tem a mesma característica do sinal de nome. Ele vai apontar para quem você está falando. Lembra do ele, ela, eu, você, isso, aquilo? O sinal de sinal, você vai apontar para aquilo que você está perguntando. Qual o seu sinal? Qual o meu sinal? Tem gente que vira a mão e faz assim, meu sinal. Ó, meu, com as falanges batendo no peito. Meu sinal. Eu não gosto porque tem que virar a mão e às vezes incomoda. Então, eu faço direto assim. E os dois estão certos. Meu sinal, seu sinal. Qual o sinal dela? Qual o sinal dele? Qual o sinal daquilo? Qual o sinal disso? Sinal. Qual é o sinal disso aqui? A pergunta de qual é o sinal disso é isso aqui, ó. O seu sinal e o meu sinal. Sinal de oi, olá e tchau. Essas três palavras é um sinal. Quando eu chego, oi. Quando eu tô indo embora, tchau. Ter e não ter. Letra L e eu bato com o polegar no peito. Ter. Não ter, eu balanço. Lembra do sinal repetir? É só uma vez para baixo. Sinal não ter é balançando. Não ter. Você tem um sinal? Qual o seu sinal? Não tenho. Prazer ou gostar é um sinal. É esse aqui. Eu gosto. Ou apertando assim. Ah, eu gosto. Eu gosto. Você gosta? Ah, eu gosto. E quando você gosta muito, você não precisa fazer o sinal de muito junto. Você faz só a expressão facial e o sinal mais forte. Ou, ó, a força com que eu esfrego o peito e eu aprofundo ele e faço a expressão facial. Coloco as duas mãos. Nossa, quer dizer que eu gosto muito. Conhecer. Pode ser com os dedinhos fechados ou pode ser com os dedos abertos. Essa configuração não vai mudar em nada o sinal, tá bom? Com o polegar pra frente ou com o aberto. Mas normalmente a gente faz assim. Conhecer. E não conhecer, eu jogo pra fora. Ó, não conheço. Conheço, não conheço. Aprender, vocês já aprenderam. Na língua portuguesa, a frase fica desse jeito aqui, ó. O sujeito, o verbo e o objeto. Sujeito, você está aprendendo, verbo, Libras é o objeto. Na Libras,
essa construção gramatical fica diferente. É o sujeito, o objeto e o verbo, ou o objeto, o sujeito e o verbo. Então, você, Libras, aprender. E como eu sinalizo isso, vocês já sabem, né? Você, Libras, aprender. Em português eu digo prazer em conhecer você, ou muito prazer em te conhecer. Que é a construção gramatical jeito. E em Libras, a construção gramatical é desse. Sujeito, objeto e verbo, objeto, sujeito e verbo. O verbo sempre vem no final. Prazer conhecer você. Como é que eu construo essa frase? Prazer, você, conhecer. Ou só direto, sem o você. Tiro você. Prazer em conhecer. Porque quando a gente tá fazendo a Libras direto, é que nem o português. A gente escreve todo formalzinho, mas na hora de falar, é a mesma coisa na Libras. Então, quando eu conheço o surdo, eu falo pra ele, prazer em conhecer, só. E aí a gente fez as práticas de conversação, que foram algumas frases que a gente montou. E aí eu vou fazer aqui e quero que vocês tentem descobrir o que eu tô falando, para vocês treinarem. Isso aqui não tem um sinal, você vai usar classificador. O que é o classificador? Desenhar o objeto ou desenhar, mostrar visualmente a ação. Então, nesse caso, a garrafa eu posso fazer com os dedos indicadores ou posso fazer com a mão aberta. Um vaso. Aí tem planta, tem flor. Classificador. Agora vocês vão praticar fazendo perguntas. Se você quiser, pode gravar um vídeo. Põe um vídeo aqui com tudo isso que a gente aprendeu e faça frases, me fazendo pergunta. Ou não necessariamente não precisa ser uma pergunta, mas forme frases com todos os sinais que a gente aprendeu. Forme frases e, se você quiser, grava um vídeo seu e manda aqui no grupo. Tem coragem? Beijo!